Irmãos e irmãs, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 5, nós vamos ler esse precioso texto da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 18. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Vamos ler a palavra do Senhor, todos juntos, o que diz o texto, vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pai, fala conosco na tua palavra. Glorifica a Deus o nome de Jesus. Ó Deus, tu me deste essa mensagem, ela começou a ser pregada no domingo passado de manhã, ó Deus, e mexeu com a vida dos que aqui estavam, mexeu com a vida, Deus, ó Pai, daqueles que ouviram pela internet, até perguntaram quando seria a continuidade do sermão, e aprove ao Senhor, Deus, ó Pai, que nós continuássemos nesta noite. Então Deus, fala poderosamente ao nosso coração, e ó Deus, que nós saibamos, ó Deus, ó Pai, as diretrizes da gramática do Espírito Santo, para que vivamos uma vida cheia do Espírito do Senhor, uma vida que glorifica o Senhor. Ó Deus, dá-nos a bênção de sermos cada dia mais vazios de nós, para que sejamos mais cheios do Teu Espírito. Dá-nos o poder de um novo afeto, e deixa-nos te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Ensina-nos, Deus, ó Pai, que essa comunhão contigo muda a nossa conduta, muda a nossa postura, muda a nossa ética, ó Deus, ó Pai, tira a ansiedade do nosso peito e nos faz caminhar como quem caminha em comunhão íntima com Deus. Abençoa a nossa vida, Deus, fala conosco na pregação da Tua palavra nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Eu vou deixar aqui o nosso telefone celular no modo avião. Assim diz, vamos lá, pronto. Domingo passado de manhã, meus irmãos e irmãs, eu comecei a pregar aqui sobre a gramática do Espírito Santo. E eu preguei 45 minutos na metade desse versículo. Se você se lembra bem, nós aprendemos no domingo passado de manhã que a gramática do Espírito Santo começa com uma conjunção santa. Mas, diz o texto, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E nós trabalhamos o fato de que você pode colocar qualquer pecado no lugar de vinho. Não vos embriagueis com amor ao dinheiro, não vos embriagueis com sexo deturpado, não vos embriagueis com a mentira, não vos embriagueis com a inveja, não vos embriagueis com nada, porque há destruição em tudo isso. Primeiro ponto foi uma conjunção santa. Segundo lugar, nós aprendemos na semana passada na gramática do Espírito que ela está, amado amigo e irmão, no modo imperativo. Ou seja, existem coisas que nós devemos fazer para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E nós trabalhamos que existem coisas para que nós façamos no culto público, a maneira como nós cantamos, a maneira como nós enfrentamos a nossa vida com uma atitude de gratidão constante, e a maneira como nós nos relacionamos com todas as pessoas, sujeitando-nos uns aos outros. E trabalhamos como as mulheres devem ser submissas a seu marido, como o marido deve amar a sua mulher, buscando a salvação, santificação, sustento e cuidado da esposa. E depois trabalhamos como filhos devem obedecer os seus pais no Senhor, porque isto é justo. Como pais, não devem provocar seus filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Também expusemos que no seu trabalho, cada cristão deve servir ao seu patrão como quem serve ao próprio Senhor Jesus Cristo. E o seu patrão deve tratar ao seu empregado como alguém que lhe é igual, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós tomamos muito tempo nessa exposição, que edificou e abençoou o nosso coração. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos na mensagem passada
que a gramática do Espírito Santo, além de começar com uma conjunção santa, estar no modo imperativo, ela está na voz passiva. Eu trabalhei com vocês que o verbo grego está na voz passiva, e a melhor tradução talvez seria sede cheios. Significa que nós temos que ser dependentes do Espírito Santo de Deus, que nós temos que nos humilhar, que nós temos que confessar os nossos pecados, que nós temos que orar, que nós temos que consagrar a nossa vida, que nós temos que ter uma vida devocional abundante e sermos dependentes do Senhor. Esses foram os 3 primeiros pontos trabalhados na semana passada sobre a gramática do Espírito. Então nós vamos continuar a estudar, o mesmo texto, a gramática do Espírito Santo. Se nós queremos viver corretamente a vida cristã, nós temos que aprender as lições da gramática do Espírito de Deus para abençoar a nossa vida. Você já aprendeu 3. Ela tem uma conjunção santa, ela está no modo imperativo, ela está na voz passiva. Mas continuando, já que é outro sermão, eu não vou começar em 4, vou começar em 1 hoje de novo. Tá bom? Então o sermão é a gramática do Espírito 2, segunda parte. Então aqui, começando hoje, em primeiro lugar, o nosso texto nos ensina que a gramática do Espírito Santo está no tempo presente. A gramática do Espírito Santo está no tempo presente. Olhe comigo no texto bíblico, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. O verbo está no tempo presente. Ele não disse, mas você se enchia no passado. Nem ele diz, você se encherá. Nem no futuro do pretérito, você se encheria. Ele é o imperativo passivo que está no presente. E se você for olhar todos os verbos que aparecem, desde Efésios 5,18 até Efésios 6,9, todos os verbos estão no presente. Falando, dando, sujeitando, sejam submissas, como também a igreja a Cristo, marido amai a vossa mulher, falando que Cristo santificou a igreja, falando todos que se aplicam a nós, E aí ele vai dizer para apresentar a si mesmo, o marido deve amar a sua mulher, depois filhos obedecei aos pais, honra a teu pai e tua mãe, pai não provoque seu filho a ira, e cada verbo vai sendo aplicado para nós no presente. O que quer dizer isso, pastor? Que implicação é essa? O que o texto está dizendo, irmão, é que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que se ocupa do presente. Isso aqui se aplica muito a nós, sabe por quê? Porque nós somos uma igreja histórica. E igrejas históricas tendem, muitas vezes, a viver das glórias do seu passado. Este é o púlpito de Riso, é o púlpito de Borges, é a igreja pastoreada por De Noel. Nós louvamos a Deus por esses irmãos que foram tão fiéis aqui no tempo em que estiveram, mas o tempo deles já passou. Não adianta a nossa igreja viver. No tempo do reverendo Riso, a Unida tinha 2.500 membros. No tempo do reverendo Borges, tudo que acontecia na igreja presbiteriana do Brasil nascia na Unida. No tempo do reverendo De Noel, é bom lembrar de tudo isso com gratidão. Mas se nós ficarmos somente no passado, nós não vamos fazer nenhuma diferença no presente. Então nós não podemos ser nostálgicos. Mas há pessoas que também, amados irmãos, só vivem na ficção, dizendo, no futuro nós seremos isso, no futuro nós seremos aquilo, no futuro nós seremos aquilo outro. Não há nada de errado em imaginar um bom futuro, mas para ter um bom futuro nós precisamos fazer algo no presente. O tempo do enchimento do Espírito Santo não é nem o passado nem o futuro, é o tempo presente. No futuro nós vamos estar com Jesus na glória, isso já está garantido, louvado seja Deus por isso. Mas para que nós cheguemos lá da maneira que agrada a Deus, nós temos que viver
um presente que glorifica a Deus. É por isso que o verbo está no presente. Enchei-vos, falando, dando graças, sujeitando, sendo submissa ao seu marido, amando a sua mulher, cuidando dela, filhos obedecendo os pais, pais ensinando, admoestando, disciplinando os filhos, aqueles que são empregados servindo com dignidade no seu trabalho, aqueles que são patrões tratando com carinho, com respeito, aqueles que trabalham em suas empresas. É assim, amados irmãos, que no presente nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ser um povo nostálgico demais, nem um povo que só vive na ficção de um futuro que ainda não chegou. Para ter um futuro brilhante e abençoado, nós temos que ter um presente abençoado, onde consagramos a nossa vida e onde vivemos para a honra e para a glória do nome de Jesus. No século XIX, amados irmãos, todo mundo que conhece um pouco de história dos Estados Unidos sabe que aconteceu na cidade de Chicago um grande incêndio de Chicago, que destruiu praticamente metade daquela cidade. Eu, quando estive em Chicago, estive no primeiro grupamento dos bombeiros que tentaram socorrer aquelas cidades, e há um memorial ali. Eles fizeram um trabalho espetacular, mas a cidade queimou, amados irmãos, durante mais de uma semana, e morreu muita gente naquela cidade. E ali naquela cidade vivia o grande evangelista Moody. E no domingo, querido amigo e irmão, antes do grande incêndio, ele pregou o evangelho. Mas ele disse o seguinte: eu vou pregar a palavra, mas eu vou desafiar as pessoas a receberem a Cristo só semana que vem. E na semana que vem, muitas daquelas pessoas para as quais Moody tinha pregado, morreram, sem terem sido desafiadas a se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus. O próprio Moody perdeu a casa dele, e a família dele passou grande dificuldade por causa do grande incêndio de Chicago. O incêndio perseverou em Chicago porque ela fica na beira do lago Michigan, que parece um oceano, e venta muito. E como o fogo queimava forte, o vento soprava o fogo e era tudo de madeira, não dava para apagar. Por causa daquele incêndio, Chicago é considerada a cidade mais bela dos Estados Unidos, porque muita da arquitetura moderna americana se desenvolveu ali. Mas é impressionante que Moody tomou uma decisão. Ele disse que nunca mais pregaria um sermão sem desafiar as pessoas presentes a se arrependerem de seus pecados e receberem a Cristo. Porque muitos daqueles para os quais ele pregou no domingo antes do incêndio morreram, e eles não foram desafiados a crerem em Cristo Jesus. Como dizia o bom ditado antigo no interior: nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Seja uma bênção no presente. Não diga: hoje eu vou ter uma má conduta, amanhã eu vou ser uma bênção. Não faça isso. Se você puder abençoar a vida de alguém, abençoe hoje, porque você não sabe se amanhã você vai ter a oportunidade de abençoar a vida daquela pessoa. Eu tenho visto muitas pessoas se desculparem: não, nós vivemos tempos difíceis, nós vamos ser ruins e complicados com as pessoas, depois, mais lá na frente, nós vamos ser bons com elas. Nós não sabemos se vamos ter essa oportunidade. Então, se você tiver a oportunidade de ser bênção para a vida de alguém e de fazer o bem para qualquer pessoa, faça hoje. Faça hoje, porque você não sabe se você vai estar vivo daqui 5 minutos, e você não sabe se aquela pessoa vai estar viva no dia de amanhã. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que aproveitam o presente para ser uma bênção, para a honra e para a glória do nome de Jesus. A gramática do Espírito está no tempo presente. Viva no presente para a glória de Deus. É como diz aqui o versículo de número 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, depois talvez você não terá outras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos deixe ser uma bênção no presente. Mas o texto continua a nos apresentar a gramática do Espírito Santo. Nós vimos nesta noite, em primeiro lugar, que ela está no tempo presente. Mas em segundo lugar, nós vemos que ela está na segunda pessoa do plural.
ela está na segunda pessoa do plural. Olhe comigo o versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encha-se. É isso que o texto está dizendo? Mas enchei-vos. Enchei-vos. Aqui está uma lição maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque no passado, quando a igreja começou a se desviar dos caminhos de Deus, surgiu lá no século III da era cristã um movimento chamado monasticismo, em que alguns membros ficavam impactados com a devassidão da igreja, com a podridão da igreja, e fugiam para o deserto, fugiam para as montanhas. É claro que algumas vezes nós precisamos de uns momentos de solitude para orar a Deus, mas alguns queriam fugir dos problemas da vida e se atiravam no deserto e não queriam mais viver a vida no meio do povo. E houve um forte movimento monástico que em algumas coisas abençoou a história da igreja, mas em alguns monastérios, queridos amigos e irmãs, onde moravam homens e mulheres, padres e freiras, quando foram feitas escavações, foram descobertos fetos enterrados que ninguém tinha notícia de que tinham existido. Então, querendo fugir do mundo, aquelas pessoas levaram o pecado dentro de si. E no lugar em que elas estavam fugindo do mundo, elas pecavam, ainda que não fossem diante da aparência dos olhos de todos. Isso mostra que eu e você não podemos fugir do mundo. Jesus orou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O que o texto está dizendo? Que uma vida cheia do Espírito Santo só se dá no contexto da comunidade. É por isso que o verbo não diz encha-se, porque você não é um cavaleiro solitário na sua vida cristã. Você só pode ser cheio do Espírito Santo quando você convive com a igreja de Deus, quando você faz parte do corpo de Cristo. Não dá para você ser cheio do Espírito Santo vivendo sozinho, porque somente quando você está no corpo de Cristo, quando você está no pecado, que você é confrontado no seu pecado. É somente no corpo de Cristo, quando você está entristecido, deprimido, desolado, que você é animado e consolado. Nenhum de nós pode viver a vida cristã sozinho. Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal e orou por nós, ele disse o seguinte, falando dos 12: Pai, eu não rogo somente por esses daqui não, mas eu rogo por todos aqueles que vão crer em mim, por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que uma das maiores sandices dessa época é uma postura de um grupo chamado desigrejados. Porque não dá, biblicamente, para você ser um verdadeiro cristão fora da igreja de Cristo Jesus. Fora da verdadeira igreja de Cristo, não há salvação. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que a igreja salva? Não, estou dizendo que Cristo salva. Mas todo aquele que é salvo está inserido na igreja de Cristo Jesus. E neste tempo presente, isso se torna visível quando nós fazemos a nossa pública profissão de fé e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assumindo publicamente o nosso compromisso com o Senhor. Não dá para você viver a vida cristã longe da igreja de Deus. Não dá para você viver a vida cristã longe do povo de Deus. É na unidade do corpo de Cristo que nós somos confrontados, que nós somos animados, que nós somos pastoreados, que nós somos treinados e capacitados para seguir crescendo para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus.
É por isso que nós nunca deveríamos deixar de obedecer os mandamentos que estão lá em Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: e considerai-vos, pois, irmãos, uns aos outros, para estimular-vos ao amor e às boas obras, e não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Nós não podemos deixar de nos congregar. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos estar no corpo de Cristo, onde a palavra é ministrada, onde nós somos animados, onde nós somos confrontados, onde a nossa vida é pastoreada. Preste atenção, Jesus Cristo morreu pela igreja. Se Ele morreu pela igreja, ela é cara e preciosa. Se Ele morreu pela igreja, nós temos que amar a igreja. É por isso, irmãos, que eu não gosto muito de pessoas que só ficam falando mal da igreja. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. Eu sou casado com a minha querida esposa há 21 anos. Você pode até falar mal de mim, eu deixo passar. Mas se você falar mal dela, você vai ter seriamente que se ver comigo. Você acha que com Cristo Jesus não é a mesma coisa? Agora eu fico perplexo com pessoas que estão na igreja, se servem na igreja, se alimentam da igreja e só falam mal da igreja. Essas pessoas têm que analisar sinceramente a sua vida. E tem que pedir a Deus para converter o coração delas. Porque elas vão se ver com Cristo Jesus. Não fale mal da igreja, ore pela igreja. Coloque a igreja na presença de Jesus, se envolva na igreja. Peça a Deus para abrir o seu entendimento e fazer de você uma bênção na igreja. E seja abençoado na igreja pela palavra de Deus. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo quando nós tivermos um compromisso sincero, dedicado e consagrado com a igreja, que é a noiva de Cristo, pela qual Ele morreu. A gramática do Espírito está no plural, na segunda pessoa do plural. Eu só consigo ser cheio do Espírito Santo quando eu vivo no meio do povo de Deus. Quando eu era adolescente, eu aprendi uma música na igreja que eu achava maravilhosa. Ela dizia assim: quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando nós estamos envolvidos no meio do corpo de Cristo, vivendo para a glória de Deus, a alegria dos céus vai inundar o nosso coração. A gramática do Espírito está no tempo presente, mas está na segunda pessoa do plural. Uau, pastor, quantas lições esse versículo nos ensina. É verdade. Mas ele vai nos dar uma última lição nesta noite sobre a gramática do Espírito, além das 3 recebidas na semana passada. A gramática do Espírito, em primeiro lugar, nessa noite nós vimos, está no tempo presente. Está na segunda pessoa do plural. Mas em último lugar, a gramática do Espírito tem um objeto santo. A gramática do Espírito tem um objeto santo. Quando você olha aqui no versículo de número 18, o objeto do verbo enchei-vos quem é? Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos A gramática do Espírito tem um objeto santo. Não é para você se encher das suas próprias opiniões. Não é para você se encher dos seus próprios pontos de vista. Não é para você se encher de conflitos, contendas e outras coisas mais. O texto está dizendo que você tem que se encher de uma pessoa.
Quem é essa pessoa, pastor? Um objeto santo, é o Espírito de Deus. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito que é um com o Pai, que é um com o Filho, que é Deus, que habita dentro de nós, que é Deus conosco. Ele tem a mesma essência que o Pai, ele tem a mesma essência que o Senhor Jesus dentro da Trindade, e ele é o Espírito Santo de Deus. Pastor, quem é o Espírito Santo? Quando é que ele aparece? Abra comigo sua Bíblia lá em João 14. A Bíblia diz assim, João 14:16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é uma resposta a uma oração de Jesus. Jesus subiu aos céus para não nos deixar órfãos. Ele fez um pedido a Deus Pai: eu rogarei ao Pai. Ele pediu, e tudo que ele pede o Pai responde: e ele vos dará outro Consolador. Então ele é um pedido de Jesus e um presente do Pai. Veja bem que Jesus era o Consolador quando estava aqui. O Espírito é o outro Consolador. E a palavra usada para Consolador no grego aqui, meu querido amigo e irmão, é a mesma palavra traduzida para advogado lá em 1 João 2. É o Paráclito, aquele que se coloca ao lado de. O Espírito Santo de Deus é Deus que está conosco. É Deus que veio se colocar presente na sua vida, ao seu lado. É aquele que te encoraja, que te anima, que te abençoa, que está com você. Diz o texto que esse Espírito estaria para sempre conosco. Diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo de Deus está conosco para sempre. É um presente do Pai e do Filho para nós. E diz o texto aqui que ele é o Espírito da verdade. É o Espírito da palavra, da verdade que vem de Deus. O texto diz que o mundo não pode conhecê-lo porque não vê nem o conhece, mas que nós o conhecemos porque ele habita conosco e está em nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso próprio coração, e ele conduz a sua igreja por meio da sua palavra. Ele é o Espírito da verdade. Foi ele quem nos deu a palavra para conduzir a igreja por meio da palavra. Não existe igreja sem Espírito Santo, irmão. Você não teria a Bíblia sem o Espírito Santo. Foi ele que inspirou a Escritura e preservou os autores bíblicos de erro. Você só é convertido porque o Espírito Santo colocou uma nova natureza dentro de você e te fez nascer de novo. E no dia em que você creu, ele te selou e te batizou, e você se tornou a habitação dele. E é por isso que quando você é de Deus e não está endurecido, você peca e se entristece, porque você está ofendendo o Espírito Santo de Deus. Se você já não se entristece mais quando peca, é porque o seu coração está cauterizado e você está longe de Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você peca, você fica triste. Se você não fica triste, talvez você nem convertido seja. Nós somos crentes e já pecamos sendo crente, e soubemos que angústia isso trouxe para o nosso coração quando isso aconteceu. E como nós nos sentimos desesperados por entristecer o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo diz em Efésios 4:30: e não contristeis o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Mas o Senhor Jesus fala mais sobre esse maravilhoso Espírito no versículo 26 de João 14. 25 ele diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então ele foi um pedido de Jesus, um presente do Pai. Agora ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foi ele que inspirou as Escrituras, quem nos faz lembrar tudo que ela diz e nos ensina na palavra como viver para a glória de Deus. Então o Espírito Santo procede de Deus Pai, procede de Deus Filho,
Ele é um presente, é a dádiva, é o nosso Consolador. Ele é o Espírito da verdade, foi Ele quem nos deu a palavra, e Ele é quem nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus falou. É o Espírito Santo que aplica em nosso coração essas verdades maravilhosas. Mas se você quer aprender mais sobre esse objeto santo, João capítulo 16, diz assim sobre esse Espírito maravilhoso, amados irmãos e irmãs, a partir do versículo 7, Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja bem, antes ele disse que o Pai enviou. Agora ele está dizendo que Ele envia. Então ele procede do Pai e do Espírito Santo. Houve uma guerra, irmãos, entre a igreja do Oriente e do Ocidente, por volta do ano 1000. Porque os do Oriente diziam que o Espírito Santo só procede do Pai, e os do Ocidente diziam que ele procede do Pai e do Filho. E aqui Jesus diz em outra parte que ele é enviado pelo Pai, e aqui diz que ele é enviado por Jesus. E aí diz o texto aqui no versículo de número 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar até agora. Então, quando alguém é convencido de pecado, irmão, é porque o Espírito Santo convenceu. Porque o homem por si mesmo não pode reconhecer que é pecador. Mas quando você vem à igreja e ouve que você é pecador e merece o inferno, e que os seus pecados ofendem a santidade de Deus, e se o seu coração reconhece isso, é porque o Espírito de Deus te convenceu de pecado. Ele te convence da justiça, porque Cristo morreu e ressuscitou e foi para junto do Pai. Você sabe que pode receber a justificação quando crê na obra de Cristo Jesus. É só assim que você recebe a justiça de Deus na sua vida. E do juízo, porque aqueles que não creem em Jesus vão ser lançados no inferno eternamente. Essa é a função do Espírito Santo. E o texto vai dizer, Jesus vai dizer que tinha muito que dizer, mas quando, porém, diz o versículo 13, vier o Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito nos guia nas Escrituras, irmãos, porque ele não falará por si mesmo, ele não fala por si mesmo, diz o texto, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu devia. E aí o versículo de número 14 fala a principal função do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A principal missão do Espírito Santo, irmão, é glorificar a Jesus. O Espírito Santo não quer o holofote. Algumas pessoas erram colocando o holofote somente sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o holofote que aponta para Jesus. Ele é uma pessoa e ele quer a glória de Cristo. Esse é o grande objetivo dele. Ele nos foi dado no dia do Pentecoste, conforme a promessa que o reverendo Camargo leu. E hoje, se você é crente, você é a habitação do Espírito Santo. Ele fala com a igreja por meio da sua palavra. E se a igreja quer agradar a Deus, ela não tem que guiar-se pelos seus próprios posicionamentos, pelos seus próprios achismos, pelas suas próprias ideias, mas ela tem que ter o compromisso de ser conduzida pela palavra de Deus, para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa bendita e maravilhosa, irmão. É uma pessoa, eu digo para você, essencial no meu ministério. Eu não poderia pregar se ele não tivesse me dado o dom para fazê-lo. Eu não teria a unção dele para pregar se ele não estivesse ao meu lado. Eu não teria esperança que ele vai converter o pecador se eu não soubesse que ele converte usando a pregação. Eu não teria esperança que ele vai visitar você com convicção de pecado quando eu pregar, porque eu sei que ele honra a palavra dele. Eu não teria esperança que ele vai santificar a sua vida e te capacitar para ser uma bênção. E vai te mostrar que tudo na sua vida tem que ser feito para a glória de Jesus. Irmão, eu não seria crente sem o Espírito Santo. Não haveria igreja sem Espírito Santo. Não teria Bíblia sem Espírito Santo. Eu não estaria pregando para você nessa noite sem o Espírito Santo. Não somos nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja sucumbe, ela morre, ela perde a esperança de viver. É por isso que nós então devemos buscar conhecer esse Espírito maravilhoso e ouvir a sua voz por meio da sua palavra.
Você poderia me dizer que tem comunhão com o Espírito Santo? Você ouve o Espírito falando com você nesse livro? Já houve algum momento da sua vida cristã que você orou a Deus e disse: Pai, que o Teu Espírito me dirija e me dê sabedoria para me conduzir na verdade, tomar a decisão correta, e de repente você viu a direção clara do Senhor na sua vida e a ação do Espírito Santo em você? Nós amamos o Pai, nós amamos o Filho, mas nós também amamos o Espírito. Nós amamos o Pai, nós amamos o Filho e nós amamos o Espírito. Deixe-se sondar pelo Espírito Santo de Deus. Quando você for ler a Bíblia, diz: Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito é quem guia e que ensina a verdade. Que o Mestre Divino, o Espírito Santo de Deus, venha me ensinar a Tua palavra. Nós precisamos do Espírito Santo, irmão. Eu estou orando para que a nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo experimente um avivamento trazido pelo Espírito Santo de Deus, para que ela conheça mais o seu Senhor, se arrependa mais dos seus pecados e consagre a sua vida a Cristo Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós podemos conhecê-lo mais. Vamos clamar a Ele para que haja em nossa vida. Peça ao Espírito Santo para renovar o seu amor por Jesus. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no seu crescimento em santificação. Peça ao Espírito Santo de Deus para transformar a sua vida e mudar você no seio da sua família, para que você seja um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão, uma irmã melhor, para a glória de Deus. Um avô, uma avó melhor. Peça ao Senhor para fazer de você um cristão mais piedoso, alguém que cresce espiritualmente. Não é possível que você vá passar anos na igreja e você não amadurece, você não discipula ninguém, você não abençoa a vida de ninguém, porque você não está cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer usar a sua vida. Então diga: Senhor, me esvazia de mim e me enche do Teu Espírito Santo. É isso que Deus quer para nós, que nós conheçamos o Seu Espírito e que nós sejamos vazios de nós e cheios dele, para que na nossa vida se perceba o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o Senhor nos esvazie de nós, irmãos e irmãs, que Ele nos encha do Seu Divino Espírito. Nessas 2 semanas, um domingo no sermão da manhã, o outro da noite, nós aprendemos então a gramática do Espírito. Juntando os 2 sermões, nós aprendemos que ela tem uma conjunção santa, ela está no modo imperativo, ela está na voz passiva, ela está no tempo presente, na segunda pessoa do plural, e ela tem um objeto santo. Quer ouvir essas 2 mensagens? Você analise a sua vida e veja se alguma coisa está embriagando a sua alma, está ocupando o primeiro lugar na sua vida. Não vos embriagueis com orgulho, não vos embriagueis com prostituição, não vos embriagueis com pecado. Em tudo isso há destruição. Confesse ao Senhor qualquer coisa que esteja errada na sua vida nesta noite. Cristo morreu na cruz para te pagar os teus pecados e te reconciliar com Deus Pai. Confesse a Deus: Deus, eu estou me embriagando disso. Eu preciso mudar de vida, eu quero adequar a minha vida à Tua palavra. Se você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, diga: Senhor, me deixa confiar em Ti. Eu quero viver na dependência do Teu Espírito. E você começar a fazer as coisas conforme eu vi nas Escrituras, você vai ser cheio do Espírito. E você vai ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Porque, como dizia o pregador Henry Varley, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O mundo está para ver
o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O que você fará depois de ouvir uma mensagem como essa? Vamos orar, nós vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus, pedindo a Ele que perdoe os nossos pecados, que perdoe-nos de nossas muitas falhas e que nos ajude a viver para a honra e para a glória do Senhor. Feche seus olhos, você vai ter um tempo para colocar sua vida diante do Senhor e confessar diante dele os seus pecados nessa noite.